A todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e o vídeo de hoje é para falar sobre liberdade e sobre arte contemporânea. Aliás, dois temas que estão aí, em todo lugar, parece que voltaram a estar no centro das atenções. E é bem curioso isso. O primeiro, tema da liberdade, ninguém está discutindo, mas eu, enquanto filósofo, percebo um grande problema aí nele. E o segundo, que é a arte contemporânea, de repente passou a ser discutida por pessoas que não sabem absolutamente nada sobre arte contemporânea. Então, vamos lá, vamos falar sobre esses dois temas. Primeira coisa que eu quero pedir é a seguinte, para você assistir todo o vídeo. Não ficar só com meia ideia, com meio argumento. Assiste todo o vídeo, que ele vai servir principalmente para subsídio intelectual, para sua reflexão. Não é um vídeo onde eu vou estar afirmando coisas, que eu vou estar trazendo argumentos avassaladores. Aliás, quem é fã aqui, quem está inscrito no canal Filosofia Hoje, tem acompanhado os vídeos, sabe que não é isso que eu faço. Eu trago temas para a sua reflexão, trazendo alguns subsídios de forma bem descontraída, espontânea. Tanto é que nesse momento eu não estou conseguindo nem editar os vídeos, etc. Eu só gravo direto do celular e mando para a internet, para o YouTube. E então é isso aí. Primeira questão, a questão da liberdade. Uma das frases que durante a faculdade de filosofia mais me chocou, de um autor que também me abalou bastante quando eu estudei ele na faculdade, mas que depois eu acabei nem seguindo, nem me aprofundando tantos estudos na obra dele, é o Jean-Paul Sartre. E o Jean-Paul Sartre tem uma frase que todo mundo talvez deve conhecer, que somos livres para nossas escolhas, porém não somos livres de suas consequências. Somos livres para nossas escolhas, mas não livre de nossas consequências. Essa talvez é um pensamento muito famoso aí do Sartre, que é até curioso que às vezes na internet, por algum motivo, ele está associado a Pablo Neruda, mas não, estudiosos Neruda diz não, realmente é do Jean-Paul Sartre esse pensamento, Liberdade de escolher, porém não a liberdade de escolher as consequências de nossas escolhas. Então, essa primeira liberdade da escolha nos condena, ou seja, vamos dizer assim, impossibilita a liberdade da segunda, algo então assim para nos fazer refletirmos. Mas não foi essa frase que me deixou mais cabreiro. A frase que me deixou mais cabreiro do Sartre é uma outra, da qual ele dizia que nunca fomos tão livres quanto no campo de concentração. Isso mesmo, Quando a gente pega esse aforismo completamente descontextualizado, ele chega a ser chocante. Nunca fomos tão livres quanto no campo de concentração. E aqui tem mais de uma interpretação possível, obviamente. Lembrando que ele era francês, que ele viveu a época da Segunda Guerra Mundial, a época em que a França foi tomada pelos nazistas, E ele era um cara libertário, revolucionário, tinha até a simpatia com alguns pensamentos socialistas, embora nenhum com personagens autoritários como Stalin, ele tinha, sim, simpatia com o pensamento de esquerda, embora era um existencialista, não um socialista, e tem muita diferença conceitual nesses dois, Quem sabe até, isso pode virar um tema de um vídeo futuro, quando eu já estiver aqui com a minha estrutura para gravar os vídeos, Mas veja bem, que lugar onde a pessoa é menos livre é no campo de concentração. Ali no campo de concentração a pessoa não pode fazer nada. Mas dentro desse não fazer nada é que ela pode fazer tudo. Não entendeu nada? É bem por aí mesmo, Nós temos a nossa liberdade, mas a negamos o tempo todo. A evitamos, fugimos dela. Porque a liberdade nossa de decidir fazer ou de decidir não fazer nos condena à consequência do fazer ou não fazer. Tem aquele famoso dilema do trem, Você deixa o trem seguir e ele atropela 5 pessoas, ou você desvia o trem e atropela só uma. Muitas pessoas deixam o trem seguir pela incapacidade de fazer a escolha de matar aquela uma.
Então, né, nós nos privamos muito da nossa liberdade e fazemos isso geralmente, né, vamos colocar limites e sanções e proibições e ao caçar o pensamento do outro, né, porque o outro nada mais é do que um eu, né, como você. Mas muitas vezes não percebemos isso e vamos proibindo o outro daquilo, o outro disso, vamos nos policiando. Volto aqui a George Orwell, 1984. Aquele futuro que para nós hoje é passado, mas que cada vez mais é presente. Onde tem um tal Big Brother que tudo vê, e daí as pessoas são extremamente controladas e etc. Mas quando você lê o livro, você percebe que o Big Brother não consegue ver tudo. Tudo são as próprias pessoas, as outras pessoas que se policiam, que se monitoram, né? E denunciam ao governo opressor e etc. o que os outros estão fazendo. E esse é o poder grande do Big Brother, convencer as pessoas a se policiarem, a dizer que as outras estão erradas, que o que elas estão fazendo é absurdo e etc. Ou seja, são as próprias pessoas que se privam da liberdade naquele universo lá do George Orwell, 1984, e hoje com essa história de internet mais do que nunca. Até porque o mundo fica todo conectado e as pessoas sabem das coisas que acontecem em ambientes íntimos que antes pertenciam só a determinados grupos e daí começam a julgar e condenar de determinadas atitudes, principalmente em locais mais frágeis, em instituições mais consolidadas, como por exemplo a família tradicional, ou as igrejas, ou o poder, os partidos políticos. Pouco se comenta, e quando se comenta parece que não vai para frente. Agora, quando o inimigo, vamos dizer, é pequeno, indefeso, que só uma pequena parcela da população participa, daí o ataque vem com tudo, né? E muitas vezes é avassalador. Há um caso, por exemplo, em relação às artes, os museus e etc. Então, nos é dada a liberdade, inclusive a liberdade de tirar a liberdade. E é isso que estamos fazendo. Aquele futuro do 1984, que, né, em relação a anos para nós hoje seria passado, cada vez se faz mais presente. Cada vez somos menos livres. Immanuel Kant, mais um pensador, o mais importante de todos, na minha opinião. E ele também fala de liberdade. Haveria uma liberdade metafísica, e porque ela é metafísica, ela não é física, porque fisicamente a gente não tem liberdade nenhuma. Ninguém pode dizer, foda-se a lei da gravidade, e daí sai voando, Superman. Não dá. Fisicamente, não somos livres. Estamos condenados a todas essas questões aqui, embora através da ciência e da tecnologia a gente possa criar alternativas, como por exemplo, um avião para voar, né? Mas não temos tanta liberdade física. Uma liberdade propriamente física a gente não tem. Temos a liberdade metafísica. A liberdade metafísica é a liberdade da crítica, a liberdade do pensamento filosófico, a liberdade de refletir. Então o ser humano se priva não só da liberdade física, da qual, bem dizer, é impossível tê-la, mas se priva também da liberdade metafísica, que poderia ser através da filosofia e da ciência que nós atingimos. E o ser humano se limita, então, àquilo que seria a liberdade jurídica, agir dentro da lei, das regras, da moral, da conduta e etc. E ele acha que isso é liberdade. O ser humano acha que a liberdade é simplesmente fazer o que os outros mandam fazer, sem crítica, porque mandam fazer. É simplesmente repetir conceitos, repetir valores, repetir posturas, repetir ações, que quem tem um pouquinho de crítica muitas vezes percebe que essas ações não levam a lugar nenhum, não levaram a lugar nenhum, e não levarão a lugar nenhum, ou sim, ou levarão à destruição, né? Depois, um pensador contemporâneo, esse sim, que vem estudando há mais tempo, Theodor Adorno, vai dizer que falsificamos a liberdade por essa não liberdade, e daí nos monitoramos, nos privamos e etc. O vídeo aqui já atingiu os 10 minutos padrões no YouTube, mas para que se limitar nisso, né? Você é livre?
Você é crítico? Então, ó, dá o joinha, se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, se já é inscrito, parabéns. Dá o joinha, pode até já ir preparando o seu comentário sobre a liberdade, porque agora então a gente vai chegar no ponto da arte contemporânea. E aqui não entra nenhuma reflexão tão profunda, tão gigantesca, até porque muitas das coisas que eu vou falar aqui eu aprendi no local onde se deve aprender arte, que foi na escola. A arte contemporânea, né? O que diferencia ela da arte moderna, da arte antiga e assim por diante. Enquanto outras artes tinham muito a procura do belo, a procura do estético, a procura daquilo que agradava, daquilo que fazia explorava nossos sentidos na direção estética, a arte contemporânea se desgarra um pouco disso e fica mais na dimensão do, vamos dizer assim, tirar coisas primitivas de dentro de nós, causar espanto, sair daquela lógica do efeito choque, do que você entende rapidamente o que está vendo, para aquilo de que você tem que se deparar, você tem que confrontar a obra para conseguir entender aquilo. Você tem que refletir pra cacete para entender a arte contemporânea. E essa é uma grande diferença dela em relação a outras artes e que muitas pessoas simplesmente não conseguem fazer. Se choca logo de cara e daí não quer mais saber de nada, não quer mais discutir, acha que tudo aquilo é uma porcaria, mas na verdade porcaria aqui é só o pensamento limitado dessa pessoa. A arte contemporânea, então, não esperamos coisa bela dela e até, vamos dizer assim, esperamos coisas surpreendentes. Por exemplo, talvez duas obras clássicas que aqui, como eu estou fazendo sem recursos, sem pesquisa, só direto com a minha mente, eu não vou me lembrar as referências, mas você pode procurar aí na internet e rapidamente vai achar. A primeira foi o quadro pintado, né, da sopa de tomate. Sopa de tomate, né, um prato ali na época de crise, lá na Inglaterra, muito comum, e o artista pintou aquela sopa de tomate, né, fez um quadro com a sopa de tomate. E essa é uma das marcas, por quê? Qual o sentido, né? O que aquilo ali é arte? É arte no momento que você coloca lá no contexto do museu e daí você se defronta com aquilo e daí você vai pensar tudo isso, né? A comida enlatada, a recessão, a crise, a Inglaterra, blá 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 e etc. Então você descontextualizou aquela sopa ali. Isso ainda não é suficiente para torná-la arte. Ela vai tornar arte quando então você se defronta contra ela e faz toda essa reflexão do seu entorno, e daí você vai extrair a arte dali. E outra obra é o mictório. Sim, exatamente, o artista pegou um mictório do banheiro e colocou no museu. E daí é a mesma situação da sopa. E isso não fica só, né, essa coisa pitoresca, não fica só na pintura, não fica só na arte plástica, ela vai para dança, ela vai para vários outros, cinema, música e etc. Então essa coisa pitoresca ela está presente na arte contemporânea. Depois, olha só, de novo, Theodor Adorno, ali nos anos 30, ele vai dividir a arte contemporânea em duas. Ele não vai dividir, né? Ele vai mostrar a divisão que existe na arte contemporânea. Né? Existem duas artes contemporâneas, a autônoma e a heterônoma. A arte heterônoma é aquilo que as pessoas que não estão ligadas com a arte recebem, que é aquilo que quando você liga no rádio está tocando, liga a TV está vendo, quando você paga o cinema está lá, quando você joga o videogame, etc. O que a arte heterônoma ela tem em comum? Tá? Ela está sujeita a regras de mercado. Ela é produzida de forma industrial. Ou seja, passam diversos avaliadores, sensores e etc. para moldar ela mais ou menos num formatinho certinho e vender para o grande público. Então a arte heterônoma, ela tem crítica às vezes, ela se defronta a sociedade às vezes, mas a função dela é muito mais vender. E quando ela afronta, ela critica, ela nos traz os sentimentos. Quem nunca viu, né, um filme lá do Steven Spielberg, que ia falar do Steven Seagal,
Daí, ter sentimento com o filme do Steven Seagal é meio ruim. O filme do Steven Spielberg, e às vezes chorou, às vezes se emocionou, claro que sim, mas o fator principal ali é dar lucro, é gerar grana, e daí o fator esse da reflexão, do sentimento, etc., vem em segundo plano na arte heterônoma, tá? E ela passa por muita gente, então dificilmente a gente vai ver algo tão chocante, tão pitoresco na arte heterônoma, essa arte comercial, feita por aquilo que o Adorno chamava de indústria cultural, né? E do outro lado a gente tem a arte autônoma. Essa sim é do espírito livre do artista, não tem intenção nenhuma. Você sabe, uma dica para saber se a arte é autônoma ou heterônoma é assim, ó, dá para você colocar na parede da sala e chamar a família para ver. Se a resposta for não, né, é bem provável que seja uma arte autônoma, né? Então, por exemplo, quando tem uma performance de dança de um balé bonitinho e etc, não sei o que pode tocar ali no qual é o seu talento, Got Talent, né? Temos um exemplo de arte heterônoma. Agora, quando é uma performance completamente subversiva, autônoma, né? E essa arte autônoma, geralmente, ela está nos museus, ela está nos teatros, e ela está à disposição de todos, mas não é para qualquer um. Né? Ela é para aquelas pessoas, né, que têm essa compreensão da arte contemporânea e que procuram essa crítica mais visceral, né, que procuram mais esse tipo de contemplação que para a grande massa é chocante. Então você tem que ir no museu, você tem que ir no teatro, você tem que ir nesses locais mais, vamos dizer assim, onde ela está ali e é acessível para todos, mas para quem tem essa compreensão, esse entendimento, tá? E o que vai acontecer? Com o fenômeno agora da internet, eu tô chegando a 20 minutos de vídeo, então, mais uma vez, se não deu o joinha, tá curtindo, tá entendendo, tá acompanhando o raciocínio, dá o joinha, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que filosofia hoje é isso, filosofia hoje tem muito mais, tá? Então, pela internet, celular, fotos e etc., as pessoas estão mostrando, estão levando ao mundo ignorante da arte, que não sabe diferenciar tipos de arte, que não vai em museu, não vai em teatro, etc, etc. Essa parte pitoresca da arte autônoma. E tem gente se chocando, gente ficando revoltada, gente que não teve a devida formação nesses sentidos, ou mesmo gente que não quer desenvolver esse tipo de contemplação com a arte e que está satisfeita só naquela artezinha consumível, né, que lhe responde rápido. Então, o que acontece? Tem se espalhado e daí pessoas pegam descontextualizado e tem se revoltado e etc. Algo que, olha, de novo não tem nada. Desde que a arte contemporânea existe, né, isso acontece. Desde que a arte moderna existe, isso acontece, né? Então, assim, ó, já há pelo menos 200 anos que os discursos são os mesmos. Estava um pouco parado, né? E aqui entra uma hipótese minha, né? Por exemplo, esse movimento MBL tem chamado tanta atenção aí para a questão da arte, para desviar o foco de outras questões, né? Das questões políticas e etc, né? Eu acho que essa hipótese é bem plausível. E daí é muito fácil bater num nicho da população que é minúsculo, né? Quantas pessoas têm esse costume de acompanhar a arte contemporânea em museus, em teatros, etc. É muito fácil descer o pau lá. Então, né, o que eu posso dizer, eu sei que quem assistiu até aqui é porque curte realmente o canal, mas tem gente também que assistiu porque queria ver o que eu ia falar daquela polêmica do MAN, né, do museu lá em São Paulo, que tinha um homem nu numa performance, e daí tem uma menininha tocando no corpo dele. Tocando no pé, no calcanhar, tipo assim, mas tinha gente depravada do MBL que dizia que tinha tocado até nas partes íntimas, né? Porque talvez se projetou ali na menininha e a vontade seria puxar a campainha, né? Esse tipo de coisa. Mas tudo bem. O limite dessa arte contemporânea, a meu ver, porque muita gente nem concorda com isso, acha que não tem que ter limite nenhum. O único limite tem que ter esse de causar dor, causar sofrimento a pessoas e animais. Eu acho algo muito mais criticável uma arte que tivesse um animal numa gaiola, alguma coisa ali, daí até eu desceria o cacete. Mas
nessa performance ali do artista, do homem nu, não é bem isso. Qual o contexto? Aquilo era a abertura de uma exposição de arte contemporânea, em que o tema principal era referente a dobraduras, e daí o homem nu é justamente isso. A performance é um cara nu, e o público interage dobrando ele, né? Que reflexões podemos fazer isso? Diversas, né? A nossa sociedade nos desdobra e etc. A própria relação, né, nossa com a nudez, com o corpo, com essa questão, veja bem, o nu se tornou pitoresco em pleno século XXI, né? Que coisa absurda, mas aliás sempre foi, né, em toda a história. Com exceção lá dos povos originários, indígenas, o nu sempre teve essa característica pitoresca, e é um tabu, não é um tabu, então vamos discutir. A exposição tinha toda a questão ali, ó, vai ter um homem nu, que blá blá blá, né, a recomendação e tal. Então a família que levou as meninas ali manipularem com ele tinham plena consciência disso, tá? E não viram mal nenhum ali em elas participarem da performance, tá? O que eu posso dizer? A performance em si é super comum dentro do contexto da arte contemporânea, né? Das pessoas que estão acostumadas a ir em museus e etc., que admiram esse pequeno pedaço da arte, arte de vanguarda contemporânea, tá? Então não tem nada demais ali naquilo, é até um absurdo se discutir sobre isso. Ah, mas a questão da menina, da criança interagindo e etc. Bom, a mãe estava ali, não foi uma performance sensualizada, então aquele discurso da pedofilia pode esquecer, pura besteira e etc. Mas eu, assim, daí entra parte da minha opinião, não faria, não sei, cara, eu não sei como eu agiria. Assim, eu creio que eu não levaria uma filha minha, um filho. Até aqui é uma questão muito interessante. Muita gente ficou louca porque era um homem nu e eram meninas interagindo. E se fosse o contrário, se fosse uma mulher nua e meninos interagindo, será que teria tanta polêmica? Eu vou deixar só aberto aí e você pode comentar, porque eu tenho a impressão que teria muito menos polêmica. Parece que essa questão do corpo da mulher ser manipulado, dobrado e etc. pelo homem, mesmo muito jovem, parece que a sociedade viria de uma maneira muito diferente da mulher, da menina, manipulando o corpo do homem nu, né? Eu acho que teria essa questão, mas eu deixo só na reflexão. Se você quiser comentar sobre isso, pode fazer também, tá? Eu não acho legal, por exemplo, né, você, numa sociedade tão distorcida, né, essas questões todas, você está ensinando a sua filha pequena, você pode ir lá e manipular um homem nu, assim, que tá de boa, tá? Porque, tudo bem, ali naquele contexto, tranquilo, mas saiu daquele contexto, um homem nu, pode ser não, né? Provavelmente aí vai ser um tarado, um caso de abuso, alguma coisa do tipo. E a menina talvez ali possa pensar, uma menina de 4, 5 anos, pensar que tem uma certa normalidade, e daí vai encontrar um tarado aí na rua, e isso vai dar um problema, tá? Então eu fico pensando nisso. E outra questão, né? Assim, bem problemática. Não, mas daí se ensina que é naquele contexto e etc. Cara, mas é um contexto muito específico, porque mesmo num teatro não é legal, né? Tá tendo essa interação aí. Então, assim, o que eu posso dizer? Eu não posso dizer nada, não posso afirmar nada. Só posso dizer que é uma performance comum dentro da arte contemporânea. As pessoas que entendem, que gostam dessa arte, sabem disso. Porém, hoje, então, a internet está tendo acesso a um monte de pessoas que nem passa perto de museus, de teatros, que não gosta de arte contemporânea. Aliás, né, é uma arte contemporânea que nem é tão nova assim. A minha mãe sempre dizia, eu não gosto desses teatros contemporâneos porque tem gente nua. Tipo assim, ela falava isso, eu ouvia isso quando eu era criança, né? Então, isso aí 30 anos atrás, né? Então, gente, minhas reflexões são essas. E eu acho que as pessoas vão criticar e etc. E quando fazem isso até fortalecem esse tipo de arte, porque é isso que ela busca, a crítica, né? E a crítica é liberdade, como a gente estava falando. Porém, né, eu não sou a favor, em hipótese nenhuma, aí, de estar misturando pessoas adultas peladas com crianças. Mesmo no ambiente artístico, eu acho isso aí muito problemático, né? Mas
né? Bom, é só o que eu posso dizer aí. Tá? Me ajudem comentando, né? Vamos tentar racionalizar tudo isso, coloque suas opiniões, mas sem xingamento, sem ofensa, porque daí eu nem publico. Eu leio todos os comentários, comentários com ofensas e etc, eu nem publico, tá? O joinha, aquele que ainda não deu, e a inscrição no canal, muito importante para a gente poder seguir discutindo. Mesmo que talvez você não tenha gostado, comenta ali embaixo e fica inscrito no canal, porque daí eu posso querer fazer mais um vídeo futuramente explicando melhor aí algumas ideias e etc, tá? Obrigado, valeu. Ficou um vídeo do Pirula, né? Gigantesco. E até a próxima.